Bom dia, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Mais uma escola bíblica dominical. Amém? Igreja Batista Sol da Justiça. É motivo de grande alegria ter você aqui para nós aprendermos juntos. Amém? Mais da palavra de Deus. E nós estamos aprendendo o livro de Marcos. Hoje é a nossa lição de número 6, amém? Que tem como tema o seguinte: o servo termina a sua obra, amém? Tenho certeza que Deus ele vai falar aos nossos corações e nos ensinar aquilo que nós necessitamos. Antes de começar, queria fazer uma oração para que Deus ele venha ministrar em nossos corações, que o Espírito Santo possa ter liberdade para falar ao seu coração, que você possa estar com o coração aberto, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia aqui, ó Deus, onde nós temos a oportunidade de crescer, Pai, espiritualmente, Pai, na Tua Palavra, que o Senhor possa ministrar poderosamente, ó Deus, através dessa lição em cada coração, Papai, que todos que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, possam botar em prática, Senhor, tudo que o Senhor vai falar aqui nessa aula, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Você que tem sua revistinha, amém? Nós estamos estudando a revistinha Os Evangelhos, estamos no livro de Marcos. Hoje é a terceira lição do livro de Marcos. Repetindo novamente, o tema é: o servo termina a sua obra. Amém? Nós vimos nas aulas anteriores, na lição 4, vai apresentar Jesus como servo. Amém? Na lição 5, vai dar ênfase nas obras de Jesus. Amém? E aqui na lição 6, vai falar que ele terminou, que ele concluiu a sua obra. Amém? O texto base dessa lição está lá em Filipenses, capítulo 2, amém? A partir do versículo 5, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto ele é maravilhoso, ele é lindo, porque ele vai falar da humildade de Jesus, da humanidade de Cristo, e ele também dá ênfase de como Cristo ele era servo. Amém? Então, ser humilde é estar pronto para servir as outras pessoas. Amém? É uma forma de amar as outras pessoas, é uma forma de alegrar o coração de Deus. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Amém? Em qualquer área da nossa vida, meu irmão, tão importante como começar algum projeto, começar alguma obra, é finalizar essa obra, não é verdade? E a gente vê que Cristo, ele começou a sua obra, capítulo 1 do livro de Marcos, ele vai falar sobre isso, amém? Ele começa falando sobre João Batista preparando o caminho para o Senhor. E aqui, nessa lição, nós vamos ver que ele concluiu essa obra, amém? Jesus concluiu essa obra. O texto áureo da nossa lição está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém. Então hoje, Jesus Cristo ele está à direita do Pai, no lugar de honra. Amém? Podemos dividir o livro de Marcos em duas partes.
Do capítulo 1 ao capítulo 10, né, ele vai destacar a obra de Jesus. Amém? Nós sabemos que o livro de Marcos, ele é um livro de muita ação, diferente do livro de Lucas, que é mais detalhista. Amém? O livro de Marcos, ele vai dar as passagens mais breves, então vai apresentar Jesus com muitos milagres, amém, em diversas situações. E do capítulo 11 ao capítulo 16 vai falar da última semana de Cristo, amém? Até a sua morte e ressurreição. Então, um vai falar mais das suas obras, capítulo 1 ao 10, e do 11 ao 16, da última semana de Jesus, amém? Então, essa porção nos mostra, essa última parte do 11 ao 16, nos mostra que ele foi um servo fiel, um servo que cumpriu a sua obra em todos os sentidos, uma obra perfeita, amém? Não fácil, mas triunfante, amém? Nós vemos também no livro de Isaías, ele profetizou sobre o Filho de Deus na forma de servo sofredor, que ele morreria, amém? Para remissão. Remissão é o que? Perdão da dívida. Então, a nossa dívida, ela foi perdoada por Cristo, amém? Então, para remissão do pecado humano, amém? Isso tem que queimar no nosso coração de alegria, porque sem Cristo nós não teríamos esse perdão, nós não somos merecedores desse perdão, amém? Quando o homem caiu no Éden, amém? Houve separação de Deus, o pecado nos separou de Deus, mas a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós somos remidos pelo sangue de Jesus, amém? Então, o Salvador, Jesus, ele foi traído, pensa, meu irmão, Jesus foi traído por seu próprio apóstolo, escolhido, amém? Ele teve a coragem de trair Jesus por 30 moedas de prata, amém? Então ele foi vendido como escravo, ele morreu como os malfeitores, morte de cruz, a pior morte naquela época, uma morte humilhante, uma morte lenta. A gente pode ver isso lá em Marcos 15, 27. Então, com esse relato, Marcos ele deixa claro para nós que Jesus ele passou por tudo, passou por todas essas dores, mas ele sarou as nossas feridas pelas suas pisaduras, amém? No livro de Isaías, fala sobre isso, Isaías 53, eu vou ler para vocês, a partir do versículo 4, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém. Então Jesus, amém, homem perfeito, sem pecado, Deus se agradou de moê-lo, amém? Devido às nossas iniquidades, às nossas transgressões, amém? Então não existe amor maior de Jesus, amém? Amor maior que o de Jesus por nós, pelas nossas vidas. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro, e esse amor, Ele nos constrange, amém? Nós devemos viver por esse amor, amém? Jesus, Ele deve ser a nossa prioridade em nossas vidas, nosso maior tesouro, amém? A nossa alegria. E Jesus, ele foi o servo perfeito, amém? O servo, ele também fez discípulos, amém? Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele começou aos 30 anos e ele durou entre 3 e 3 anos e meio. Então, foi um curto período de tempo, mas mesmo assim, a Bíblia fala que não existiria livros para conter todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus fez. Então Jesus ele não precisou de tanto tempo, amém? Ele foi eficaz no breve período que ele esteve aqui entre nós, e ele fez discípulos,
Amém? Então, como Jesus ele voltaria ao céu logo após consumar o plano da salvação, amém? O plano de redenção. Redenção significa resgate da humanidade. Então, Jesus nos resgatou, amém? O seu ministério evangelístico na terra teria curta duração. Desse modo, para dar continuidade à sua obra, ele convocou discípulos, comunicou-lhes o evangelho e os treinou pessoalmente. Isso é sensacional, porque Jesus, ele escolhia pessoas com coração ensinável. Amém? Os primeiros discípulos a ser chamados, nós sabemos que é André, amém? Pedro, André, Tiago e João. Amém? E é interessante que eles estavam, no momento que eles foram chamados, eles estavam com a mão na massa. Eles estavam o quê? Pescando. Amém? E os outros estavam ajudando a arrumar as redes. Então nós vemos que Jesus ele escolhe pessoas que estão com o coração desejoso, amém? Com o coração ali na obra, com o coração que quer agradar ao Senhor. E é importante destacar que Jesus ele convocou o que? Homens ociosos para serem seus discípulos, amém? Ele chamou aqueles que estavam embutidos, amém? Em ajudar, em responsabilidade. Esses homens tinham responsabilidade, amém? E Jesus viu isso na vida de Simão, na vida de Simão Pedro, na vida de André, na vida de Tiago e na vida de João, amém? E também na vida de Levi, que no caso é Mateus, filho de Alfeu, que exercia o trabalho na alfândega, era cobrador de impostos, amém? Então, o fato de Jesus escolher os discípulos foi decisivo para a fundação da igreja e para a continuidade de sua obra, amém? Então Jesus ele deixou um legado, amém? Ele deixou uma obra, ele ensinou, ele instruiu para que eles fossem os precursores, amém? Da igreja de Jesus, amém? Então era necessário dar continuidade àquilo que Jesus veio colocar, que ele veio estabelecer, que é o reino dos céus na terra, amém? Então ele escolheu pessoas simples, mas pessoas que levaram a sério, pessoas que deixaram ser ensinadas, ser instruídas, amém? E o servo ele nos deixou uma grande missão, amém? Nós temos o privilégio de ser participantes do reino de Deus e uma missão maravilhosa, amém? A ordem dada por Jesus no final do Evangelho de Marcos é o seguinte: nós conhecemos essa passagem como a grande comissão, amém? Que cumpria o propósito do quê? De fazer com que o plano da salvação fosse pregado a toda a humanidade, a todas as nações, amém? Como nós lemos em Marcos 13:19. E também a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Vamos ler? Marcos 16, versículo 15. Diz o seguinte: E disse-lhe: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Amém? Então, essa é a missão que Jesus nos deixou nessa terra. Amém? Que nós possamos alcançar todas as nações. Amém? Toda criatura de Deus. Amém? Então, Jesus ele encorajou os discípulos. Amém? No capítulo 16 de Marcos, Jesus ele já tinha ressuscitado. Amém? Então, e nesse capítulo, em breve ele iria se ascender aos céus. Amém? Então ele ressuscitou e por um breve período ele voltou à terra para fortalecer, para instruir os discípulos, para que eles não largassem a mão do arado. Amém? Então o servo, o servo, Jesus Cristo, o servo perfeito, ele nos ensina, amém, nesse dia, para a gente permanecer na obra, para a gente permanecer, ser constante, ficar firme, porque no final ele foi exaltado e nós, junto com Cristo, estamos à direita do Pai. Amém? Então é uma obra
é uma obra que ela tem uma consequência assim sobrenatural, uma consequência belíssima. Amém? Não pelas nossas forças, não por nosso mérito, mas por esse mérito de Jesus, por Jesus, por tudo que ele fez. Amém? Por tudo que ele fez nessa terra. Amém? Então, nós somos chamados a pregar esse evangelho maravilhoso, pregar as boas novas de Jesus. Amém? Então, quando lemos a frase ide por todo mundo, amém? Nós imaginamos imediatamente os discípulos andando por todas as nações e tal, mas não é isso que acontece. Deus inicialmente, Deus não criou uma missão para a igreja, amém? Ele criou uma igreja para cumprir uma missão, amém? Repetindo, ele não criou uma missão para a igreja, ele criou a igreja para cumprir uma missão, amém? Que é alcançar todas as nações, amém? Isso não quer dizer, meu irmão, que você deva ir para outra nação para começar a evangelizar, para começar a falar das boas novas, amém? Se isso acontecer, maravilha, mas nós somos chamados para viver missões, primeiramente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Missões urbanas, igual do pastor Raimundo, não é verdade? As missões urbanas, elas são muito lindas, que ela tem esse objetivo de pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, pregar que Jesus, ele veio a essa terra, amém, como homem e Deus perfeito, sem pecado, morreu em nosso lugar, amém? E através dele nós temos a vida eterna, nós temos o livre acesso ao Pai, amém? Antes de subir aos céus, Jesus ele deixa um grande ensinamento para os seus discípulos, amém? Ele prepara os seus discípulos para as respostas que eles poderiam ter ao evangelizar, amém? E como nós também somos discípulos de Jesus, também serve para nós. Essas duas respostas são o seguinte, amém? Eles iriam pregar o evangelho e muitos creriam na palavra, amém? Creriam em Jesus, mas também muitos rejeitariam. E Jesus preparou eles para um entendimento que não era uma coisa forçada, amém? Mas era pelo Espírito Santo, né? A palavra já fala no livro de João, capítulo 16, versículo 8, que é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa, amém? E esse entendimento que nós devemos ter hoje, amém? Nós devemos fazer a nossa parte de pregar o Evangelho, amém? Mas de uma maneira bem tranquila, sem querer forçar a barra, porque isso é uma obra do Senhor, amém? Os sinais seguirão aos que creem, amém? Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, amém? Então, para nós vivenciarmos esses milagres, nós devemos estar andando com Jesus e andando por Jesus, amém? Andando com Ele e fazendo por Ele, fazendo para a glória dEle, amém? Só assim nós veremos milagres e maravilhas, amém? Quando nós entendemos que é através de Jesus que tudo isso é possível, amém? O servo, ele coopera conosco, isso é sensacional. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém? Então aqui a gente vê os discípulos de Jesus, amém? Os apóstolos, eles pregaram por todas as partes e o Senhor estava cooperando com eles. Amém? O Senhor, ele não abandonou, ele continuou ajudando e auxiliando. Amém? E ele nos ajuda hoje. Nós temos esse auxílio, amém?
através do Espírito Santo de Deus, está disponível para as nossas vidas. Amém? Nós também temos a certeza da sua presença. Amém? O texto de Marcos, ele está em paralelo com o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, Deus, amém? Jesus, ele vai estar conosco até o final. Amém? Nós temos a segurança de ter o conhecimento. Amém? Ele que vai nos mostrar. Nós devemos aquietar o nosso coração. Amém? Porque nós receberemos do Senhor a direção. Amém? Ele é o nosso caminho e Ele que vai nos fortalecer para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades do dia. Amém? Muitas vezes, o ser cristão, nós podemos ter dificuldades. Amém? As dificuldades, elas não estão excluídas. Na nossa vida, a gente passa por problemas e tal. E muitas vezes, quando nós assumimos a nossa posição de cristãos, conflitos podem acontecer, mas Deus nos ensina para nós, como servos de Deus, permanecermos firmes. Amém? Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, porque o permanecer firme agrada o coração de Deus. Da mesma forma que Jesus, ele cumpriu a obra de servo, nós devemos também cumprir. Amém? Adorando nosso Senhor, engrandecendo com as nossas atitudes a Deus, mostrando com as nossas atitudes quão Deus é maravilhoso. Amém? E não seria possível, meus irmãos, a gente cumprir essa missão com as nossas armas terrenas. Amém? Nós sabemos que há um mundo espiritual. Amém? Há um mundo espiritual e a nossa luta, ela não é contra pessoas. Amém? Lá em Efésios 6, o versículo 11 e 12, vai falar o seguinte. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder forte. Vistam toda a armadura de Deus, para que puderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para nós conseguirmos vencer. Amém? Com as armas terrenas nós não conseguimos, mas com as armas espirituais nós venceremos tudo que se levantar contra nós, toda a ação do inimigo. Amém? A igreja, ela não foi deixada sozinha. Amém? Deus, ele está conosco, nos sustentando, nos encorajando. Amém? E ele nos acompanha. Isso nós devemos ter essa certeza no nosso coração. Amém? Que ele nunca nos deixará, ele sempre estará nos auxiliando e nos ajudando. Amém? Nós temos autoridade que há em seu nome. Amém? Nós temos autoridade. Os sinais milagrosos descritos lá no livro de Marcos, capítulo 16, eles têm uma fonte onde emana todo esse poder, né? Onde emana todo esse poder e autoridade. Jesus disse: em meu nome. Amém? Essa declaração é simples, mas ela revela que o cristão ele deve agir por Cristo. Amém? No nome de Jesus, porque esse nome ele tem todo o poder. Amém? Então é como se nós recebêssemos uma procuração. Você sabe o que é uma procuração, meu irmão? Uma procuração, ela é um documento que te dá poderes. Amém? Lá no meu serviço, nós trabalhamos com procuração para processos licitatórios. E se a gente quiser mandar alguma pessoa, nós temos que fazer uma procuração assinada em cartório, para que ela
tenha poderes em assinar atas, assinar documentos, amém? E ó, trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Esse documento, ó, esse documento tem que ser assinado. Então, Cristo, Jesus, naquela cruz, ele nos garantiu, ele nos selou, amém? Então, nós temos essa procuração de Deus, nós somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra, amém? Então, nós devemos tomar de toda essa autoridade que há no nome de Jesus, amém? Sobre toda a doença, sobre toda a ação do inimigo, nós devemos declarar a palavra de Deus, amém? O quarto ponto, o servo, ele foi exaltado, amém? O servo sofredor consumou a sua obra, o seu sacrifício foi aceito definitivamente, amém? Então foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro perfeito, amém? Cara, ele foi o sacrifício perfeito, amém? O sacrifício que nos dá a oportunidade, que nos dá acesso ao Pai, amém? Então, após a sua morte, ele ascendeu aos céus, amém? Ele foi recebido nos céus num lugar de honra, amém? Então, o servo, depois de toda a sua obra, ele foi exaltado, amém? Com um nome que está acima de todo outro nome. E o servo foi entronizado, amém? E nós, pela fé em Jesus Cristo, nós estamos assentados à direita do Pai, junto com Cristo, amém? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, amém? E todo esse poder, ele foi conferido e um dia ele voltará para buscar a sua noiva, que somos nós, que é a igreja, amém? Então, a ascensão, aliás, além dele confirmar a exaltação de Cristo, atesta a promessa de seu retorno. Da mesma maneira como subiu aos céus, um dia ele voltará. Isso vai estar lá em Mateus 28, 18 ao 20. Amém? Então, eu espero que você esteja sendo abençoado por essa aula, meu irmão. Amém? O livro de Marcos, ele encerra sua narrativa enfatizando que Cristo, ele começou e terminou a obra como o servo perfeito. Amém? Então, o livro de Marcos, ele acaba com uma referência ao trabalho. Amém? Marcos 16, 20, vou ler novamente para vocês. Ele acaba com uma citação que se refere ao trabalho. Ó. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém? Então, o nosso papel como discípulo de Deus, discípulo de Jesus, amém? Discípulo de Jesus é fazer a obra do Senhor com a mesma garra, com a mesma força, com a mesma dedicação que Jesus teve em cumprir a obra que Deus preparou para ele. Amém? Então esse é o nosso grande objetivo, que a partir dessa aula você possa ter um coração grato, um coração em que você veja o amor que Cristo teve por nós, amém? O amor que Cristo ele teve em fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer, amém? Ele foi o Cordeiro Santo e hoje nós devemos tudo a Ele, amém? Nós ressuscitamos com Cristo, agora a nossa vida ela está em Deus, nós devemos viver para exaltar o nome dEle, amém? Então que o cansaço não possa te parar, meu irmão, amém? Deus ele vai renovar as suas forças, amém? Seja a força física, seja a força mental, amém? Medite na palavra do Senhor, ore que Ele vai te dar o escape. Deus ele sempre dá o escape para as nossas vidas, amém? Então em toda situação que você possa colocar o Senhor em primeiro lugar e exaltar o nome dEle como um discípulo verdadeiro de Jesus, um discípulo que serve por amor, um discípulo que quer expandir, que quer mostrar o reino de Deus para as pessoas, amém? Então essa era a palavra do Senhor nessa manhã, que Deus abençoe a sua vida, amém? Eu vou orar para encerrar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és, ó Pai,
o nosso servo, aquele que cumpriu toda a obra, papai, aquele que está sentado à destra do Pai nesse momento. Oh, Senhor, nós te agradecemos pela tua obra maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por nunca nos deixar. Obrigado, ó Deus, por sempre nos auxiliar, sempre nos instruir, ó Deus, no caminho correto, papai, tomando as decisões corretas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pela vida de cada irmão aqui, ó Deus, que eles possam, ó Pai, tá com o coração alegre em servir as pessoas, em servir ao Senhor com todo o amor, papai, com todo o cuidado, ó Deus, que eles sejam revigorados, papai, nesse dia, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Essa foi a nossa última aula desse ano. Eu espero que ano que vem você esteja com o coração mais desejoso ainda para aprender da palavra de Deus. Amém? Esteja meditando nessa palavra, esteja meditando em todas as aulas que já foram colocadas no nosso canal do YouTube. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que ano que vem seja um ano de crescimento espiritual para todos nós. Amém? Fiquem com Deus, em nome de Jesus.